Olá, paz do Senhor Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu chamado? Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito e que é uma das minhas histórias favoritas, que é a história de Esther. Pra quem não sabe, a história de Esther, ela é parecida com aqueles contos de fadas que as meninas principalmente ouvem muito, sobre uma jovem órfã que conhece um príncipe e eles se apaixonam por ela, eles casam e vivem felizes para sempre. A história de Esther é muito parecida. Ela era uma jovem órfã, ela vivia com seu tio Mardoqueu e ela conheceu, só que não foi um príncipe, foi um rei. E ele se apaixonou por ela e eles casaram. Só que a história de Esther, ela começa quando o rei, ele dá um banquete, dá uma festa e ele convida a rainha para que fosse a essa festa que ele estava dando, só que só tinha homens. E a rainha estava dando um banquete nos seus jardins, nos seus aposentos, no seu espaço, né? Ela estava dando um banquete para as mulheres. E aí o rei manda chamar, ela não vai, né? Não foi. E esse ato de ela não ir é visto como um desrespeito. E então os conselheiros, né, eles aconselham o rei que destitua a rainha, porque esse ato dela foi visto como um ato de insubordinação. Então o medo deles era que as mulheres dos nobres, as outras mulheres do reino, elas também não obedecessem mais seus maridos. Porque se a rainha, que era a rainha, não obedeceu o rei, né, que o rei estava acima de todos naquela época, então, né, os maridos também não deveriam ser obedecidos. Era isso que eles pensavam. Então o rei destitui a rainha e ele manda procurar jovens que fossem bonitas e fossem virgens, né? Para ocupar o cargo da rainha, né? Ele ia escolher entre elas qual iria ser a nova rainha. E uma dessas jovens foi Esther. Só que Esther não se chamava Esther, o nome dela era Radassa. E ela adota o nome de Esther e não conta sobre a sua origem, né? A pedido do seu tio, ela esconde que é judia, porque ela estava numa situação de cativa, ou seja, ela foi levada como uma prisioneira, né? E apesar de ela estar ali, ela não era dali, né? Então ela consegue chamar a atenção de todos, ela conquista o respeito de muitas pessoas importantes no palácio e ela consegue chamar a atenção do rei, porque ela tinha algo que as outras moças não tinham. Vocês sabem o que é que ela tinha? Que as outras moças não tinham? Pois é, era o Espírito Santo, obviamente, né? E Esther, ela se torna rainha. Só que há um homem chamado Amã que ele começa a planejar contra os judeus, né? E então, nesse contexto, o seu tio manda uma mensagem para ela. Eu gostaria de compartilhar o texto com vocês. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Quando recebeu a mensagem de Esther, Mardoqueu mandou o seguinte recado para ela: Não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez, você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Ou seja, na verdade, o rei ele foi manipulado e ele estipulou um decreto, né, contra os judeus, que os judeus, ele autorizou que os judeus fossem mortos em um dia específico. Então, Mardoqueu, quando ele é informado desse decreto, ele recorre a Esther. Só que Esther, ela ficou com muito medo, porque já fazia mais de um mês que ela não era chamada até a presença do rei. Se uma pessoa que não fosse convidada, não fosse chamada pelo rei para estar em sua presença, se uma pessoa invadisse a sala do rei, ela poderia ser morta. E a Esther deveria ter imaginado, né, que se a rainha anterior
por muito menos perdeu o seu posto, então ela, né, certamente poderia até morrer. Então, mas só que quando ela recebe essa mensagem do seu tio, então ela entende, compreende realmente o que ele estava querendo dizer. Ele lembra ela, olha, será que não foi exatamente para isso que Deus te chamou? Será que não foi exatamente para isso que Deus te colocou lá como rainha? Para que através de você, Ele possa livrar o povo de Israel? Então, ela se enche de coragem, porque aí ela entende qual era o propósito de Deus na vida dela. Ela se enche de coragem e aí ela fala para ele, olha, eu vou jejuar, as minhas servas também, e vocês também devem fazer o mesmo. Após 3 dias de jejum, de oração, eu vou entrar na presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer, né? Se ele não poupar a minha vida, né? Pelo menos eu vou tentar. E exatamente isso que ela faz. Só que, como era exatamente esse o plano de Deus na vida dela, ela vai até a presença do rei, o rei estende o cetro, né? E aí ela consegue, né? Ela convida o rei para um banquete, convida também a Amã, né? E depois, nesse banquete, é que ela revela para o rei, né, o que estava acontecendo. Então, o rei ele permite que os judeus eles possam se defender. E com isso, o povo de Israel acaba sendo livrado, né? Deus deu livramento ao seu povo. Então, quando eu olho para a história de Esther, eu vejo exatamente isso. Deus usou ela, né? Colocou ela em uma posição de rainha, para que através dela o povo de Israel ele fosse livrado do mal, do extermínio, né? Porque era um povo em que Deus tinha uma promessa. E Esther é engraçado porque a Bíblia menciona que ela era uma moça muito bonita. Só que ela não foi somente um rostinho bonito, ela poderia ter ficado lá no conforto do palácio, poderia ter se omitido, né? Mas ela decidiu também ser mais do que um rostinho bonito. E ela decidiu deixar que os seus medos não pudessem interferir nos planos de Deus para a vida dela. Às vezes, nós tardamos as bênçãos de Deus na nossa vida, tardamos o que Deus ele tem para nós, porque não é fácil a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil, porque nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e nós quebramos muito a cara por isso. Né? A gente se decepciona demais porque nós colocamos nossas expectativas em pessoas falham. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito porque nós achamos que nós sabemos, que nós podemos, temos o controle, né, sobre as situações, e não é bem assim. Principalmente se você é uma pessoa que pede para que Deus ele te guie, que a vontade dele seja feita. Então é difícil às vezes, mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo, como Ele está agindo, nós devemos confiar em Deus. Mais do que isso, nós devemos fazer essa pergunta: qual é o meu chamado? Para que Deus me escolheu? Quais são os planos de Deus na minha vida? Porque às vezes Deus tem algo tão maravilhoso para nós, Deus tem algo tão grandioso, e a gente está ali, numa visão limitada, olhando somente para aquilo que está ali na nossa frente, né? Deus, ele tem um plano na vida de cada pessoa. E às vezes estar no centro da vontade de Deus é difícil. Às vezes porque abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso ego, dos nossos sonhos, que muitas das vezes não são os sonhos de Deus. O que Deus tem às vezes para nós é muito maior. Mas nós estamos aqui limitados, nós queremos uma coisa que nós achamos que é bom. Só que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós quebramos tanto a cara, nós falhamos tanto porque nós colocamos nossas expectativas em pessoas falham.
nós colocamos nossas expectativas em nós mesmos e nós também falhamos. E muitas das vezes nós tentamos tanto fazer algo que não é a vontade de Deus. E por isso há tanta frustração, porque o que vem de Deus, ele não vai te destruir, ele não vai te machucar, ele não vai te afastar da presença dele. O que vem de Deus, ele vai te curar, o que vem de Deus, ele vai te fortalecer, o que vem de Deus, ele vai te transformar, ele vai te aproximar da presença de Deus. Em Romanos 12, capítulo 2, diz assim: não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, Deus ele nos chamou para nós sermos diferentes, para nós fazermos a diferença nesse mundo. E esse texto também ele fala sobre a vontade de Deus, que ela é perfeita, boa e agradável. Ou seja, o que vem de Deus, ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável. E o que vem de Deus, ele não vai atingir apenas a sua vida, ele não vai abençoar apenas você. A bênção não vai ser apenas para você, ela vai se estender a outras pessoas, ela vai alcançar outras pessoas. Ela vai alcançar os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, até a sociedade em que você vive. Porque Deus, ele nos quer como instrumentos para nós atuarmos em todas as áreas, todas as esferas. Deus, ele não quer você apenas como uma pessoa assim que viva em uma rotina estática ali, que viva sempre as mesmas coisas, que ele não quer apenas uma religiosidade, ele quer uma entrega total, para que você se entregue completamente, que ele possa te moldar, para que você seja um instrumento nas mãos dele, que ele possa te usar em qualquer hora, em qualquer lugar, aonde você for, que você possa efetivamente viver o seu chamado, viver as promessas que Deus tem na sua vida. Então, só que para isso acontecer, nós precisamos ter mais intimidade com Ele, nós precisamos abrir mão do controle que nós temos na nossa vida e deixar que Ele nos guie, que o Espírito Santo ele venha guiar os nossos passos, que Ele venha nos transformar, nos aperfeiçoar a cada dia no melhor que nós possamos ser, para que o nome dEle seja glorificado. E então, essa é a reflexão que eu te convido a fazer. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você está vivendo o chamado de Deus? Ou você está estacionado? Ou você se afastou? Ou você está dando um tempo? Você está deixando para depois, usando desculpas? Eu preciso me libertar disso, daquilo primeiro. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu preciso viver primeiro, preciso curtir o momento. Esse é o momento que Deus ele está nos chamando. Esse é o momento em que Deus ele está despertando sua igreja. Porque Ele está vindo. Cada dia que passa Ele está mais perto. E esse é o momento que Ele te chama para você não ficar sentado de braços cruzados. Para você não negligenciar o seu chamado, os seus dons. Ele quer te usar. Esse é o momento em que Ele quer que você se entregue de novo a Ele, que você possa deixar o controle com Ele, né? Eu li uma frase que dizia assim: em tempos difíceis, alcance o céu como nunca antes. Nós estamos passando por um tempo difícil. Então esse é o momento de nós alcançarmos o céu, esse é o momento de termos mais intimidade com Deus, de aproveitar essa pausa na nossa rotina, os nossos afazeres, aproveitar esse período de quarentena para nós aproveitarmos o nosso tempo, compartilharmos mais o nosso tempo com Deus, sabe? E pense nisso, né? Converse com Deus sobre isso. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, pergunte a Ele o que Ele quer que você faça.
Tenho certeza que Deus ele vai te responder, ele vai te guiar, ele vai te transformar. Você vai ver como é bom viver o chamado de Deus, como é bom nós sermos guiados por Deus, nós deixar. É maravilhoso, porque Deus ele é incrível e a vontade dele na nossa vida é muito maior do que nós pensamos, muito maior do que nós podemos imaginar. E vale a pena, assim, vale a pena abrir mão dos prazeres do mundo, de tudo que é passageiro, para estar com Deus, para viver a vontade dele. Que assim como Esther, você possa ser mais do que um rostinho bonito apenas. Que você possa ser mais do que a opinião formada de pessoas que nem te conhecem direito como Deus te conhece. Que você possa ser mais do que espectador da sua própria história. Que você possa dizer sim ao chamado de Deus na sua vida. Tenho certeza que esse chamado vai transformar a sua vida totalmente. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo.